Eu recebi algumas sugestões de tema que eu gostaria de agradecer todo mundo que sugeriu. Alguns eu precisava de mais tempo para preparar, mas o Arthur comentou sobre a gente falar de como ajudar as pessoas nesse momento de crise, né? Porque a gente, não só pessoas que estão mais na liderança de alguns movimentos voluntários ou sociais, mas todo mundo em casa ou perto de si, né, tá convivendo com pessoas que estão cada vez mais preocupadas, mais abaladas com tudo isso que está acontecendo, com essa guerra de informação que a gente está vivendo. Então o Arthur sugeriu da gente falar sobre como ajudar pessoas que estão passando por um momento de crise. E eu recebi um material praticamente 1 minuto, 2 minutos depois de um colega, que é um manual da Organização Mundial da Saúde, exatamente falando sobre esse tema. É um material antigo, de 2011, mas que se tornou super atual. Então eu dei uma lida, tirei alguns pontos assim que achei muito relevantes e vou passar para vocês. Esse material traz um conteúdo que não é profissional, ele é para todas as pessoas que queiram se colocar numa escuta acolhedora para quem quer que seja. Então ele não está defendendo uma escuta profissional, ele está defendendo uma escuta acolhedora que pode ser feita por qualquer pessoa, e ele dá dicas importantes de como você fazer isso de uma forma mais saudável e mais coerente. Primeiro, eu vou começar falando para vocês das coisas que você não deve fazer. Então, quando você identifica que uma pessoa está precisando de ajuda emocional, tem coisas que são muito válidas para você fazer, mas tem erros que você não pode de fato cometer, que você tem que estar atento. São coisas simples, mas pode parecer até bobo, mas faz muita diferença na hora que você está acolhendo uma pessoa. Então, o que você não deve fazer? Primeiro, não pressiona a pessoa a contar a história pessoal dela ou o que você queira ouvir. Apenas convide ela para bater um papo e deixe ela falar o que está acontecendo. Não interrompa ou apresse a história. Só faça esse tipo de acolhimento se você não tiver com pressa, porque senão você vai ficar olhando no relógio, vai ficar olhando para o lado, vai começar a falar mais rápido, e isso é muito ruim. Não toque na pessoa se você não tiver certeza que a pessoa tem liberdade ou aceita um toque, um abraço, né? Coisas nesse sentido. Então, se você não tiver uma intimidade, não faça isso, porque a pessoa pode ter ideias culturais, inclusive, às vezes motivos religiosos ou questões que não facilitam o toque ou uma aproximação assim corporal muito, muito próxima. Então, saiba respeitar o limite de cada um. Se você tiver liberdade, se for um amigo, claro que você deve fazer. Mas só pense nisso para não estragar a sensação. Às vezes, para uma pessoa, um toque traz uma sensação legal de acolhimento, para outras pessoas não. Então tente respeitar, isso é muito importante. Não fale coisas como você não deveria se sentir assim, ou você deveria se sentir sortudo por ter isso, aquilo. Não fale isso. Apenas ouça. Não invente coisas que você não conhece, não fale coisas que não são do seu conhecimento, não tenta criar explicações se você não tem certeza do que você está falando. Não fale numa linguagem muito técnica, tenta usar palavras acessíveis. Não conte a história delas para outras pessoas. A partir do momento que você fez essa conversa, guarde sigilo. Não fale dos seus próprios problemas. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia, quando a gente começa a conversar com alguém, é incrível. A pessoa fala da vida dela e a gente começa a falar da nossa. Então, a gente começa a falar de cachorro com alguém. Aí você fala, o meu cachorro é assim, assim, assado. A outra pessoa diz, o meu cachorro é assim, assim. Aí você repete, mas o meu faz isso. Ela fala, mas o meu faz isso. Então, as pessoas, elas não têm de fato uma conversa. Cada uma está falando de si e só está encaixando ali no que é conveniente. Mas será que elas realmente estão escutando o que o outro está dizendo? Uma não poderia falar sobre o cachorro da outra? Não, mas podem prestar atenção. A gente faz muito isso o tempo todo. Isso está meio disseminado. E para uma conversa acolhedora isso não pode acontecer. Então ouça o que a pessoa tem a dizer. Não faça promessas, né?
não dê garantia de nada. Não pense ou haja como se você devesse resolver todos os problemas no lugar da pessoa. Uma escuta é aquela que você absorve o que a pessoa está dizendo e tenta demonstrar que você está compreendendo o que ela está dizendo. Primeiro você se interessa pelo assunto, pensa, entra na história da pessoa, entende o que ela está passando, né, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e tenta entender todo o raciocínio que ela faz em torno daquilo. Não menospreze o esforço das pessoas ou o seu senso de capacidade de cuidar delas mesmas. Se coloque no lugar de alguém. Quando a gente menospreza a pessoa, de alguma forma, com alguma fala, todo mundo fica aborrecido com isso, porque é instintivo a nossa necessidade de cuidar da gente mesmo. Não fale sobre as pessoas utilizando termos negativos. Por exemplo, não chame de louco, você é maluco, você não pode fazer isso. Enfim, tenha uma linguagem tranquila. Agora, coisas que você deve dizer e fazer, né? São dicas para que você mantenha essa conversa num caminho mais seguro e mais correto. Primeiro, tente encontrar um lugar silencioso e um pouco sem distração para ter essa conversa. Então, quem quer falar não quer ficar sendo interrompido, não quer ficar preocupado se tem alguém ouvindo. Tenta se colocar num cômodo, ou fora da casa, ou onde puder, para você poder fazer essa escuta. Respeite a privacidade e a confidencialidade da história, conforme apropriado. E em casos de situações que envolvem risco à vida, pensamento suicida, realmente a pessoa dizer que está planejando seu suicídio, essa confiabilidade ela precisa ser quebrada no sentido de que é necessário avisar, pedir socorro por essa pessoa caso ela esteja com a vida em risco. Aí eu preciso realmente procurar família, procurar alguém que seja de confiança dessa pessoa para ampará-la nesse momento. Esteja perto, mas mantenha uma certa, como eu disse para vocês, tenta entender se a pessoa gosta de proximidade ou não, se ela tem algum motivo para não gostar de ter uma proximidade, um contato físico, tente respeitar isso. Mostra que você está ouvindo, balança a cabeça, dizendo que sim, faz um ok, entendi, né? Tenta demonstrar com o seu corpo que você está ouvindo a história, assimilando o que ela tem para te dizer. Acima de tudo, seja paciente e calmo. Não forneça informações se você não tiver. Forneça apenas o que você tiver certeza. Seja honesto sobre o que você sabe e o que você não sabe. É bem mais interessante a pessoa ouvir que você não sabe, mas que vai procurar ajudá-la, vai procurar uma informação do que você inventar, né? Eu não sei, mas eu vou me informar sobre isso para você. Isso é ótimo. Forneça informações de modo que a pessoa entenda. Fale de maneira simples. Reconheça como elas estão se sentindo e quaisquer perdas ou eventos importantes que te contarem, tais como a perda da casa onde moravam, ou perda de um relacionamento, ou qualquer problema que a pessoa esteja vivendo. Tenta reconhecer o quanto a perda para ela pode ser significativa. Mesmo que para você não for algo que mexa com você, ou que te abale, ou que você não dê importância. Às vezes a pessoa está falando de um objeto pessoal, de alguma coisa, mas para que para ela tem importância. Então tente valorizar o sentido da perda. Nunca desvalorize esse sentimento, tá? Porque é um sentimento que precisa encontrar um solo estável na outra pessoa. Você precisa ter, para ouvir isso e devolver para a pessoa com uma sensação positiva, você tem que saber conter essa sensação e devolver ela de forma mais segura, para que ela possa sentir esse sentimento, né? Enfim, não reparem as redundâncias, mas é que às vezes a gente não acha as palavras para falar sobre certos termos ou coisas que são mais técnicas, tá bom? Reconheça os esforços da pessoa e como eles o ajudaram a sair daquela situação, ou chegar até ali, ou superar. E caso a pessoa queira ficar em silêncio, ou tenha momentos de silêncio, não queira dizer, queira apenas ficar em silêncio na sua frente, mantenha esse silêncio. Saiba permitir esse silêncio, porque às vezes não é o que fala, né? Não é o que fala o coração, mas o que cala no coração. Então, mesmo que a pessoa não esteja falando muito com você, às vezes a companhia e a sensação de ter alguém ali vai ter um efeito muito positivo.
não são todas as pessoas que funcionam pela fala. Muitas pessoas funcionam ouvindo, muitas pessoas têm outras formas de elaborar os sentimentos ou os pensamentos. Né? Tem pessoas que são mais intuitivas, tem pessoas que são mais do tato, tem pessoas que são mais do ver. Enfim, cada um é de um jeito. Então, não se preocupe caso a pessoa comece a ficar mais quietinha e querendo apenas ouvir ou estar com você um tempo. E em situações de crise, as pessoas reagem de várias formas. As reações psicológicas, elas são diferentes para cada um. Algumas têm sintomas físicos, como tremores, dores de cabeça, cansaço, perda de apetite. Outras demonstram isso mais com choro, tristeza, ou humor reprimido, ou ficando muito nervosa, com sensação de ansiedade, medo, né? Tem pessoas que ficam na defensiva, ficam agitadas, não têm muita paciência, não querem brincar. Tem algumas que ficam com preocupação excessiva de que vai acontecer algo ruim, que vai se contaminar, que vai ter uma catástrofe, que as pessoas vão morrer. Enfim, tem pessoas que ficam mais preocupadas. Outras têm insônias, sonhos ruins, pesadelos. Tem pessoas que ficam muito irritadas, muito raivosas. E tem outras que vão para o lado da culpa e da vergonha, né? Então se culpam por situações que elas não têm efetivamente nenhuma responsabilidade. Depende de cada perfil emocional. Tem gente que fica confuso ou fica meio anestesiado, como se não estivesse sentindo de fato o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não acredita, acha que é irreal, que aquilo não vai acontecer, que está todo mundo delirando. Isso também é uma reação emocional, né? Ou fica muito quieta, não se movimenta muito, não está triste, mas também não quer se envolver, não quer se mexer, quer ficar mais na dela, quer ficar mais sentado, olhando o tempo. Ou não responde, né? Fica calada. Às vezes pode acontecer desorientação, né? De esquecer que dia é hoje, coisas assim, mesmo que for por um momento, né? Às vezes a pessoa tem um lapso de 1 minuto, 10 minutos, tem gente que tem mais. E assim, talvez o mais grave é quando a pessoa não consegue cuidar dela mesma, da rotina, das coisas que ela tem que fazer, começa a não conseguir administrar, né? Pegar os filhos na escola, cozinhar, ou ir trabalhar, coisas assim que já começa a afetar mais seriamente o perfil emocional da pessoa. Tem grupos que precisam de mais atenção, não que as outras pessoas não precisem, mas tem alguns grupos que realmente precisam de mais atenção, como as crianças, né? Principalmente aquelas que são separadas dos responsáveis ou que não passam muito tempo com os pais, podem precisar de mais proteção, mais cuidados daqueles que estão ao seu redor para suprir as suas necessidades, tanto materiais como emocionais. Pessoas com problemas de saúde, portador de deficiência mental, podem precisar de atenção especial, um lugar seguro, né, para se sentir protegida. Isso pode incluir pessoas idosas, fragilizadas, mulheres grávidas. Enfim, todas as pessoas que são acometidas de um mal maior ou de uma dificuldade maior do que as outras merecem mais atenção. A gente tem que ficar de olho, né, tem que perceber. E saber se em algum momento a gente pode ajudar. E também pessoas em risco de discriminação, né, ou violência, vale chamar aí para as mulheres, determinados grupos étnicos, enfim, toda forma de fugiu a palavra. Toda forma de grupo no sentido de você estar vulnerável, vulnerabilidade, tá bom? Então vamos, fundamentalmente de tudo que eu falei, escutar, né? Escutar, se sentir interessado. Aborde as pessoas que possam precisar de apoio, não precisa ser alguém que você conheça, se a oportunidade bater na sua frente, se coloque à disposição. Volto a falar, o bem não pode ser tímido, né? O mal não é tímido, o bem não pode ser. Então se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Se você tiver a oportunidade de alimentar alguém, alimente. Se você tiver a oportunidade de doar alguma coisa, doe. Né? Pergunte sobre as preocupações e as necessidades da pessoa e veja no que você pode ajudar.
né? Se você não puder, você não ajude, mas veja se é algo que você possa fazer. E escute as pessoas e ajude-as a se sentirem calmas. Então, numa situação de crise, num abalo emocional, numa situação de estresse, é muito importante que a gente ajude as pessoas a se sentirem calmas. E através da calma, quando a gente muda esse ritmo, quando a gente consegue fazer a pessoa respirar melhor, pensar melhor, às vezes a perspectiva daquilo muda completamente. Então, algumas pessoas vivenciam uma situação de crise, podem ficar muito aflitas ou tristes, confusas, sobrecarregadas, terem reações físicas ou emocionais, né? E algumas técnicas para ajudar pessoas muito angustiadas ou qualquer pessoa que esteja num estado disso que você falou. Você pode usar uma pequena técnica que é mais ou menos parecido do que eu estou propondo para vocês no início da live, que é utilizar a respiração para centrar a pessoa. Isso a gente aplica com a gente, mas a gente também pode, como eu proponho para vocês, vocês podem propor. A questão da respiração é muito poderosa, realmente é uma coisa muito interessante da gente fazer. Então você pode falar para a pessoa, sentir o corpo dela, pisar no chão, pegar a ponta dos dedos e tocar uns nos outros, ou tocar onde a gente é mais sensível, por exemplo, pede para ela tocar a pele do rosto, a pele do pescoço, sentir esse toque, pisar diretamente com os pés no chão, pede para ela prestar atenção nessa sensação e se concentrar nela por alguns minutos. Busque coisas no ambiente que são calmas, que são tranquilas. Por exemplo, se tiver um barulho de um pássaro, se tiver um barulho de água, uma árvore, um céu bonito, qualquer coisa que tenha alguma beleza da natureza você pode utilizar, chamar atenção. Ou pode ser a fumaça de um incenso, pode ser a chama de uma vela, um objeto bonito que você tem, uma flor, qualquer coisa que a pessoa possa deixar o pensamento dela sair daquela confusão que ela está e meio que se direcionar um pouco para aquilo. Né? Mudar o foco de atenção da pessoa pode ajudar. E, finalmente, incentivar as pessoas a se concentrar na própria respiração. Né? E respirar devagar, algumas vezes ou por alguns minutos. Tudo bem? Então, vou encerrar aqui a live. Tá bom? De bom para vocês. Obrigado.